Olá, boa tarde. Chamo-me Flor Bela Jorge e é com muito prazer que estou aqui a dar as boas-vindas em nome de todos, em nome da representação da Wolters Kluwer e cabendo-me ainda preferir algumas palavras da apresentação. A Wolters Kluwer é a entidade responsável pela organização deste encontro online e tem como slogan "When you have to be right", que destaca e sublinha na medida em que se dedica a fornecer informação, software e serviços com propostas de ideias inovadoras e soluções inteligentes para pessoas que integram as profissões reguladas. A cibersegurança como dever deontológico do advogado é o tema que nos reúne hoje aqui para chamar a atenção para a complexidade dos temas relacionados com a gestão de incidentes de segurança informática, a responsabilidade de implementar as medidas de segurança para proteger o trabalho dos advogados e a informação que resulta do seu trabalho. Pensarem na documentação, nos procedimentos, nos contactos com os clientes. Eu recordo aqui que em 2016 o mundo ficou chocado quando conheceu o caso Panama Papers, após um ataque informático ao servidor de e-mail da Sociedade de Advogados Panamaniana, Mossack Fonseca, e que foram divulgados mais de 11 milhões e meio de documentos de dados e transações de mais de 300 mil clientes de diversas partes do mundo. O efeito foi tão devastador que a sociedade teve que ser liquidada. Antes de passar a palavra ao Sr. Dr. João Massano, conferencista deste encontro, permita-me agradecer-lhe de um modo muito especial, não só pela honra de ter aceito vir a esta sala virtual dar a conhecer as suas reflexões, mas também de provocar o debate de um tema de relevância enorme. O Sr. Dr. João Massano é um reconhecido causídico na nossa comunidade jurídica, que tem pautado a sua vida profissional pela descrição e, sobretudo, ao serviço dos colegas advogados. O Sr. Dr. João Massano é licenciado em Direito, advogado, foi docente universitário e é atualmente o presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Durante aproximadamente os próximos 30 a 40 minutos, o Sr. Dr. João Massano fará a sua exposição e encontra-se disponível para responder a perguntas enviadas através do chat. O chat está do lado direito do ecrã e podem escrever as perguntas mesmo ao longo da sessão. Eu termino esta breve apresentação agradecendo a participação de todos, com votos de proveito para a ciência do direito e da sua aplicação prática. E assim passo a palavra ao Sr. Dr. João Massano, que irá iniciar as suas reflexões, digamos assim. Muito boa tarde, doutora Flor Bela. Começo por agradecer na sua pessoa o convite que me foi endereçado pela Wolters Kluwer para estar aqui hoje a falar sobre o tema da cibersegurança como dever deontológico do advogado. Antes de iniciar a exposição propriamente dita, eu gostava de fazer só uma muito breve reflexão em relação ao ambiente que rodeia os escritórios de advogados e algumas das situações que têm acontecido e que aconteceram no passado, nomeadamente o que ficou conhecido como o Football Leaks, em que eu convidava todos a refletirem sobre essa situação, em que houve ataques a escritórios de advogados, que depois houve também, como nos Panama Papers, o aproveitamento de algumas das provas e dos elementos recolhidos nessa altura, para questionar se poderá haver ou não uma justificação que permita invadir computadores de outras pessoas, nomeadamente de advogados. Porque, no fundo, eu gostaria de vos fazer um convite a uma reflexão sobre se há ou não criminosos bons e se os fins podem ou não justificar os meios, que foi, no fundo, algo que aconteceu com a mediatização do caso Football Leaks, em que algumas das coisas que foram veiculadas pela comunicação social pareceram quase que glorificar quem ilicitamente teve uma intrusão em sistemas informáticos alheios. Mas, passando então à exposição, depois deste breve cenário, que no fundo deve fazer refletir a todos, nomeadamente em relação aos cuidados que todos devemos ter com os nossos computadores e com os nossos sistemas informáticos,
É óbvio que o direito não pode ficar imune às inovações tecnológicas, às chamadas tecnologias de informação e comunicação, que trazem diariamente novos desafios ao mundo do direito, que, claro, como todo o mundo, se vê obrigado a adaptar-se à exigente e complexa sociedade de informação que nos rodeia atualmente. Existem desafios constantes que foram criados com a evolução tecnológica, como as novas realidades conhecidas como cloud computing, internet das coisas, inteligência artificial, smart contracts, a robótica, blockchain, só para dar alguns exemplos. Mas falamos também da necessidade de responder ao que já aqui foi falado, que é o aumento do número de ataques informáticos e tentando minimizar o seu impacto no exercício da nossa profissão, sem deixar naturalmente e tendo naturalmente que investir na inovação jurídica e tecnológica. Com efeito, estes ataques informáticos têm sido feitos a diversas entidades e há sempre uma grande apetência pelos escritórios de advogados, porque têm alguma informação que poderá ser relevante para quem desencadeia esses ataques. Portanto, os advogados que estejam organizados em prática individual ou em prática societária foram obrigados a encontrar respostas e soluções para estas problemáticas, nomeadamente no respeito ao tratamento dos dados pessoais, à luta pelo direito ao esquecimento, à intimidade da vida privada, etc, etc, etc. E também temos sido obrigados a implementar um conjunto de normas para lutar contra a corrupção, garantir a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, garantir a prevenção de riscos penais, garantir a confidencialidade, proteção de dados e cibersegurança, chegando, em alguns casos, especialmente nas sociedades, a ter equipas especializadas e delegados de proteção de dados. De facto, é muito importante toda esta temática, é muito importante combater, por exemplo, conflitos de interesses e, para isso, naturalmente, a inovação tecnológica é fundamental. Também alguns escritórios adotaram códigos de conduta, deveres éticos e regulamentares que são da maior importância na nossa atividade e também têm vindo a adotar códigos éticos em relação aos seus prestadores de serviços. Eu diria que o mais importante neste momento é perceber como é que esta tecnologia de vanguarda nos pode ajudar a agilizar os nossos processos dentro dos nossos escritórios e como é que poderemos utilizar estas ferramentas que, obviamente, tiveram uma grande aceleração na sua utilização nos nossos escritórios com a pandemia, que de facto todos nós, penso eu, ainda nos recordamos de como trabalhávamos antes da pandemia e também sabemos como trabalhamos hoje em dia, que nada tem a ver com o pré-pandemia, nomeadamente eu acho que neste momento não há advogado que não use, ou muitos poucos serão aqueles que não usam as plataformas informáticas, pelo menos para a realização de reuniões virtuais como esta que estamos a ter aqui hoje. Diria que, infelizmente, nem todos os advogados, talvez mesmo a maioria, tenha conseguido implementar ou acompanhar todos os avanços tecnológicos e muito menos ter a almofada financeira para o fazer. Aqui temos que distinguir a prática individual e a prática societária. Diria que a prática societária terá provavelmente maior facilidade nesta adaptação tecnológica, porque terá, em princípio, meios diferentes para fazer face a essa inovação tecnológica. De facto, eu penso que neste momento o mais importante será debater a necessidade de segurança cibernética no exercício da advocacia, mas também e principalmente, e aí talvez a Ordem dos Advogados deva ter, e eu tentarei no Conselho Regional ter esse papel, que é dotar os advogados das ferramentas certas para a sua defesa em termos cibernéticos. Porque a prática individual, como eu tenho defendido muitas vezes, não tem que ser uma prática isolada. Eu diria mais, tem que haver um esforço de criar uma rede, porque essa rede, num caso que aqui nos importa, seguramente um trabalho em rede permitirá
que estas ferramentas informáticas saiam mais barato a todos do que a cada um individualmente, e é uma pista que eu lanço aqui, que é: vamos trabalhar em rede, sem que tal implique criar sociedades, mas pelo menos para diminuir custos ao nível informático, é seguramente um bom caminho. Não obstante, e volto a repetir, eu entender que a Ordem dos Advogados tem que desempenhar também um papel nesta área. Para início de conversa, eu lançaria aqui duas interrogações. Primeiro, a cibersegurança deve ser um dever deontológico do advogado? Segundo, o advogado deve ou não ter competências tecnológicas? Para ajudar a responder a estas duas questões, optei por apresentar uma pequena análise em que farei aqui uma espécie de prós e contras, fraquezas e pontos fortes do nosso escritório e do que nós poderemos ou devemos tentar fazer para melhorar a nossa defesa cibernética. No fundo, por assim dizer, eu diria que os problemas e necessidades que a cibersegurança levanta na advocacia serão de duas ordens. Primeiro, internos. Na perspectiva dos advogados, temos que ver quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E externos, na perspectiva da sociedade, quais são as oportunidades que se levantam externamente e quais são as ameaças que também vêm de fora, que já falámos de algumas, nomeadamente em relação aos ciberataques. De facto, a inovação jurídica e tecnológica impõem uma abordagem mais digital dos serviços oferecidos e uma forma mais tecnológica de trabalhar. Com efeito, esta inovação jurídica e tecnológica permite-nos uma maior eficiência nos serviços que prestamos e, naturalmente, essa eficiência traduz-se num ganho para o cliente, desde que exista e se desenvolva numa área que é do conhecimento de todos os advogados, porque a forma como vamos desenvolver a nossa atividade naturalmente poderá ser beneficiada em termos de disponibilidade para as tarefas essenciais se tivermos boas ferramentas informáticas e se tivermos uma boa plataforma que nos permita fazer a gestão do nosso tempo de forma mais eficaz. Eu diria que a necessidade da nossa intervenção nas decisões e nos serviços apoiados em inteligência artificial ou em outros sistemas autónomos é fundamental. Porquê? Porque a utilização da informática, a utilização das plataformas, por exemplo, as bases de dados, a análise da jurisprudência, poder-nos-á poupar muito tempo. Todos nós nos lembramos, seguramente, pelo menos os mais velhos, se lembrarão da altura em que os escritórios eram compostos por muita jurisprudência em papel e que hoje em dia, felizmente, não que não exista ou não possa existir jurisprudência em papel, mas já temos ferramentas de pesquisa que facilitam em muito a nossa pesquisa. Basta todos pensarmos em situações em que temos um processo para analisar numa determinada matéria, com as ferramentas informáticas que existem é muito mais rápida essa procura e temos logo uma série de decisões judiciais sobre a temática que é pesquisado por estas ferramentas que poupam o nosso tempo. E, de facto, permitem-nos concentrarmos no que é mais importante, a elaboração das peças processuais e a escolha da melhor estratégia para elaborar essas peças, que ficamos com mais tempo ao ter alguém, neste caso não é alguém, mas é uma ferramenta informática que nos faz essa seleção das decisões judiciais. No fundo, a tecnologia auxilia-nos no nosso mandato e na nossa consulta jurídica, libertando-nos daquelas tarefas mais rotineiras, mais administrativas, mais mecânicas e que são de menor valor acrescentado. O que é importante é que nós consigamos perceber quais são aquelas tarefas em que podemos ter um maior valor acrescentado e dedicar-nos a essa tarefa, para que a informática esteja ao nosso serviço e que seja uma forma de maximização do nosso tempo. Eu diria que é fundamental organizarmos e estruturarmos os nossos serviços que oferecemos aos clientes através de plataformas, através de soluções inovadoras que sejam fiéis ao propósito de cada um de nós
e ao modo melhor de servir os seus clientes. Ou seja, hoje em dia, se nós utilizarmos as ferramentas existentes, já podemos ter, inclusivamente, como sabem, e conceder o acesso online aos nossos clientes, desde que naturalmente adotemos as medidas de segurança necessárias a oferecer esse tipo de serviço, mas já é possível oferecer ao cliente a informação informaticamente, através de acesso pelo site ou outro tipo de acesso em plataforma que permita ao cliente chegar e ver em que estado é que o seu processo se encontra, e nessa medida, naturalmente, a informática melhorará o nosso serviço e dará maior transparência àquilo que fazemos, sem que o cliente tenha que estar permanentemente a ligar-nos a perguntar como é que está o processo, sem embargo, naturalmente, de poder continuar a fazê-lo, mas pelo menos já tem uma ferramenta disponibilizada por nós que lhes permite saber o estado do processo e as diligências que vão sendo realizadas por nós ao longo do processo através de uma aplicação. Porque as aplicações, de facto, simplificam e desburocratizam os nossos processos e os nossos procedimentos, tornando tudo mais transparente, mais rápido, mais eficaz na comunicação com o cliente, que no fundo é fundamental para, muitas das vezes, evitar mal-entendidos e aquela ideia que muitas vezes os clientes têm que nós não estamos a fazer nada e que, de facto, a culpa é sempre do advogado, como toda a gente muitas vezes diz, mas não, se nós tivermos uma ferramenta que torne mais transparente, uma aplicação que torne mais transparente a nossa atuação processual, seguramente que pelo menos o cliente tem acesso à informação e não pensará que nós não estamos a fazer nada. Qual é que é aqui a grande questão e que levanta mais problemas na nossa atividade? É o que se tem chamado de desmaterialização e fragmentação dos nossos escritórios. Os escritórios de advogados hoje em dia já não são só o local físico. Nós já não exercemos só a nossa profissão no nosso escritório, na nossa sala de reuniões, no nosso gabinete, no espaço físico do nosso escritório. De facto, utilizamos o smartphone, o computador, o nosso próprio domicílio, uma vez que estamos ligados em rede com o nosso escritório muitas das vezes. Os nossos colaboradores, quando temos, também utilizam a tecnologia fora do escritório e, no fundo, acabamos por ter uma multiplicidade de formas de exercício da profissão que já não se limita ao escritório como antigamente. E, naturalmente, isso implica um maior cuidado da nossa parte, mas também muitas vantagens que todos conhecemos, porque hoje em dia, para o bem e para o mal, se quisermos, a ligação em cloud com o escritório é muito fácil com todos os fornecedores que existem, porque de facto eu posso estar na praia, eu posso estar num bar, eu posso estar num restaurante, e se existir algo de urgente que eu tenha que responder, eu consigo, porque o nosso escritório, neste momento, é um escritório físico, mas também e principalmente, muitas das vezes, um escritório virtual. E esse escritório virtual, naturalmente, implica uma maior participação de todos nós em plataformas de trabalho em que a colaboração é necessária e em que há uma partilha de informação entre nós, escritório, e membros do escritório, e com os clientes e os nossos consultores que estão fora do escritório, se existirem naturalmente, mas pelo menos entre quem trabalha connosco e quem é nosso cliente, nós, através das clouds e de aplicações, já conseguimos estabelecer uma ligação que não se limita ao escritório virtual, perdão, ao escritório físico, nem às reuniões que realizamos com os clientes no nosso escritório, nas nossas salas de reuniões, nos nossos gabinetes, etc, etc. Eu diria que o maior desafio que nós temos aqui é a forma como esta informação que passa, por exemplo, para o cliente, como é que ela passa. Porque impõe-se naturalmente que esta comunicação, esta passagem da informação não ocorra sem cuidados de segurança informática. É óbvio que eu não posso prejudicar um cliente por falta de conhecimento informático e não posso também correr o risco de divulgar, não intencionalmente, informação do cliente. E isso implica que, até nos termos do nosso estatuto, o artigo 98, número 2, nós temos a necessidade de ter o conhecimento necessário e de utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis para
proporcionar o melhor patrocínio do nosso cliente. Nós temos que ter as nossas competências, temos que melhorar as nossas competências próprias e temos que recorrer ao apoio externo quando não tenhamos essas competências para criar as medidas de defesa da nossa organização, seja um escritório em prática individual, seja uma sociedade. Todos temos a obrigação de defender, em termos cibernéticos, o nosso escritório. Como eu referi, o trabalho à distância é óbvio que tem desafios. Por exemplo, o maior desafio será a garantia da confidencialidade das comunicações, porque esse é o ponto essencial de qualquer comunicação através das plataformas, porque, como sabem, temos o dever de sigilo e esse dever de sigilo também, naturalmente, abrangerá as comunicações por e-mail. E essas comunicações, naturalmente, têm que estar seguras e têm que ser confidenciais. Depois temos a questão da digitalização dos documentos, que também tem que ser feita com ferramentas que assegurem segurança informática. Portanto, na prática, nós temos que fazer o quê? Uma proteção eficaz dos dados que são guardados por nós nos nossos escritórios. Sejam escritórios físicos, sejam escritórios virtuais. Não basta termos um cadeado, não basta termos uma porta de alta segurança no nosso escritório, também temos que ter medidas similares em termos virtuais. E para isso, naturalmente, temos que manter um sistema informático seguro, o mais seguro que seja possível, contratando, caso seja necessário, os serviços informáticos que garantam essa proteção. Agora, entendo e penso que todos temos que lutar por isto para que o software, a tal inteligência artificial, não elimine o valor essencial do advogado. Ou seja, há uma ideia que eu tenho vindo a defender, que tem muito a ver com algo que todos conhecemos, que é o médico de família, apesar de todas as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde. Havia, há uns anos atrás, a ideia do médico de família, que era alguém em quem as pessoas confiavam e que, muitas das vezes, só olhar para o paciente conseguia descobrir a sua doença. Eu acho que os advogados têm que ser e têm que conseguir criar uma relação de confiança especial com o seu cliente que, tendencialmente, nos torne advogados de família. Mas como é que isto se coordena com o que estamos a falar, que é a parte informática, é a cibernética, é todas as novas plataformas? É conseguirmos, ao lado de todas as plataformas, todas as aplicações que utilizemos, criar e manter uma relação de confiança, que obviamente só é possível estabelecer entre pessoas, não é entre um computador e uma pessoa. Basta ver o que aconteceu, por exemplo, com a banca, que tentou impor o home banking e todas as transações online, mas que nunca conseguiu evitar que as pessoas se deslocassem às suas agências. E tanto que agora estamos a assistir a um movimento bancário que é no sentido de ter agências mais capazes de receber as pessoas e que sejam mais acolhedoras. Portanto, nós, enquanto advogados, temos que cultivar esta relação de confiança que é essencial e que é um dos valores que nos permitirá sermos sempre os advogados de confiança e que nos distinguirá das máquinas, porque a par de uma sensibilidade acrescida que nós temos e que as máquinas não terão na análise das circunstâncias do caso concreto, essa mais-valia que nós temos, não haverá recursos tecnológicos que a possam promover, porque há coisas para as quais nós olhamos e que a nossa intuição, a nossa sensibilidade jurídicas nos permitem ver e que uma máquina nunca conseguirá ter essa sensibilidade. A máquina tem que estar ao serviço da nossa intuição e sensibilidades jurídicas e não o contrário. Portanto, a conclusão que eu retiro daqui é que a utilização das ferramentas tecnológicas nunca pode prejudicar o cumprimento dos deveres que são o baluarte do exercício da advocacia. Por exemplo, o sigilo profissional, os deveres de competência, zelo e diligência e os valores morais, a honestidade, a probidade, a retidão, a lealdade, a cortesia, a sinceridade, a consciência moral.
Sabemos todos que, caso não seja assegurado o sigilo profissional e a confidencialidade, o que está em causa é o direito de defesa, em última análise. E que, em último lugar, através dessa violação do dever de sigilo e da confidencialidade, o que estará em causa é o próprio direito à justiça, que todos têm consagrado, inclusivamente, como sabem, constitucionalmente. E eu diria que, passando agora à questão da tecnologia e da inovação tecnológica propriamente dita, a normalização e a formatação de muitos dos serviços, procedimentos e respostas também conduzirão já a escritórios com certificação e tudo mais, e que os próprios escritórios de advogados tenderão a querer certificações de segurança na informação, de gestão da qualidade do próprio serviço. Acho que os escritórios de advogados tenderão, num futuro próximo, a procurar uma certificação externa de qualidade na prestação do serviço e na segurança da informação, até como forma de dizer ao cliente que este escritório é seguro. Pelo menos tentou e criou um sistema de segurança informático que foi certificado externamente. E isso é fundamental para que as pessoas confiem em nós e nos confiem os documentos que são dados pessoais. Porque nós temos que ter o cuidado, volto a repetir, de transmitir segurança e confiança na nossa segurança informática ao cliente, porque nada é mais destruidor da relação de confiança entre cliente e advogado do que esse cliente saber que não há medidas informáticas no escritório, o escritório não se preocupa com as medidas informáticas. Já não é possível continuarmos a procurar, volto a repetir, só medidas de segurança como alarmes e portas blindadas do escritório. Essas portas blindadas e esses alarmes têm que ser transformados para o lado virtual. Portanto, uma das grandes questões que nós temos nos nossos gabinetes, nos nossos escritórios, é, que já falámos no início, a intrusão em sistemas informáticos, porque muitas das vezes é aí que está o nosso grande problema. Todos nós nos lembramos, como a doutora Flor Bela também referiu no princípio, de casos em que escritórios de advogados sofreram uma intrusão por terceiros e que destruíram esses escritórios, a sua credibilidade e minaram esses escritórios, porque muitas das vezes o que se passa até tem muito a ver com a formação das pessoas que têm acesso a essa informação, porque não basta só gastar muito dinheiro em segurança informática, nomeadamente em programas, em aquisição de aplicações e mecanismos de proteção, é também essencial formar as pessoas que vão lidar com esses mecanismos, porque muitas das vezes gastamos milhares de euros ou centenas de euros em programas e aplicações para garantir a nossa segurança, mas esquecemos que basta uma falha de uma pessoa no nosso escritório que não tem a formação adequada para que o sistema caia por si. Portanto, é fundamental que todas as pessoas que lidam com o sistema informático tenham a formação adequada nesse sistema informático e que consigam saber utilizar o sistema informático da forma adequada e eficaz. E que, no fundo, eu diria que, para além da aquisição desses sistemas e dessas aplicações, dessas plataformas, é essencial formar as pessoas que colaboram connosco ou formarmos-nos a nós também para utilizar essas plataformas de forma a que nós também não coloquemos em risco a nossa própria segurança informática. Quantos de nós já não receberam aqueles e-mails de phishing e quantos de nós também não conhecemos pessoas que mesmo no nosso escritório ou em escritórios de colegas clicaram nesse link e causaram um problema enorme a todo o escritório. Infelizmente, todos conhecemos situações dessas, todos ouvimos situações dessas e algumas delas até em escritórios que têm sistemas muito sofisticados de segurança informática. Portanto, as pessoas contam, as pessoas são muito importantes nesta nossa defesa cibernética. Portanto,
temos que manter a informação em segurança ao abrigo de acessos ilegítimos por terceiros, cumprindo os deveres de confidencialidade e de segredo profissional. Portanto, temos que procurar um equilíbrio do sistema na medida em que as tecnologias têm sempre que ser vistas não como conflituantes com deveres éticos que são impostos pelo nosso estatuto, mas antes como auxiliares de valor acrescentado no âmbito do cumprimento desses deveres. Portanto, é muito relevante, é essencial, diria, implementar regras internas muito claras que permitam identificar e evitar situações de conflito de interesses. É importante todos os escritórios terem mecanismos de compliance, de avaliação de risco, com o cumprimento das obrigações dos advogados em termos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e, como sabemos, esta é uma das matérias que temos que assegurar e todos temos assistido ao aprofundamento do nosso código deontológico com o reforço dos deveres e obrigações que temos nestas áreas, nestas questões e que podem trazer conflitos ao advogado, como sabem, já que os princípios podem estar e podem conflituar, nomeadamente o sigilo profissional, com o dever de reportar situações de risco e aí, naturalmente, temos que salvaguardar o cumprimento das nossas obrigações estatutárias em matéria de sigilo e coordenar com o dever que temos de reportar situações de risco. Nas sociedades, naturalmente, estas situações têm outra forma, ou podem ter outra forma de gestão, como criar um comitê multidisciplinar para analisar e garantir que os deveres deontológicos são sempre cumpridos. E eu aqui não posso deixar de falar nas tão faladas, tão propaladamente, as sociedades multidisciplinares. Eu estava a referir que é necessário aproveitar estes novos meios tecnológicos para aumentar o nosso conhecimento, inclusivamente para atualizarmos o nosso conhecimento jurídico. Há muitas plataformas que nos facilitam o trabalho e agora, fazendo aqui um bocadinho de publicidade ao Conselho Regional de Lisboa, o próprio Conselho Regional de Lisboa tem no seu site, nas suas redes sociais, muitas, eu diria, muitas publicações, muitos vídeos e existem, como sabem também, publicações, bases de dados, como a da Valters, por exemplo, que nos facilitam a tarefa e que já referi há pouco. Portanto, a adoção destes meios de trabalho informáticos e digitais tem que ser adequada às novas exigências. Não é possível continuarmos presos a um passado que eram só os livros. Eu diria que neste momento é muito mais fácil e muito mais rápido recorrer a estas bases de dados. É muito importante a sensibilização dos advogados para a compreensão da tecnologia e das suas virtualidades. Temos que perceber como podemos ou não aproveitar a informação, temos que aferir se esta utilização da informação é ou não enquadrável e aceitável nos termos das regras deontológicas que nos regem, mas sendo, obviamente, temos que tirar o máximo que pudermos das plataformas. Portanto, temos que acompanhar a implementação de programas e procedimentos internos que assegurem o cumprimento dos nossos deveres deontológicos. No fundo, é utilizar a tecnologia para garantir o nosso cumprimento dos deveres deontológicos que nos são impostos pelo nosso estatuto. Depois, eu diria que há uma necessidade, quanto a mim, óbvia, de rever as nossas normas deontológicas para que sejam adequadas aos novos tempos e às novas exigências deste mundo virtual que se impôs cada vez mais e que se tem vindo a impor cada vez mais e com a pandemia teve uma aceleração extremamente rápida. Porque, de facto, olhando para os meios que nós temos à nossa disposição, plataformas, redes sociais, etc., parece-me que é óbvio que o nosso estatuto, que foi pensado para um período anterior a esta revolução tecnológica, não prevê, não regulamenta a nova
forma de, por exemplo, fazer a nossa publicidade. É importante que o Estatuto reflita as novas realidades das redes sociais, a utilização das redes sociais, e diga o que é permitido de forma clara e o que não é permitido. Porque neste momento o que nós assistimos é, primeiro, temos um Estatuto desadequado e, segundo, o que existe também não é fácil de cumprir porque as normas não estão atualizadas em relação ao que temos ao nosso redor neste momento. Portanto, eu diria que o Estatuto, até em termos deontológicos, tem que ser adaptado à evolução tecnológica. Temos que pensar, por exemplo, no desfazamento que existe entre a realidade existente nas redes sociais, nas plataformas, e na ausência de previsão dessa realidade no nosso Estatuto. É urgente essa atualização. E também diria que teremos que pensar como é que nos nossos escritórios iremos, por via contratual, com os clientes, assegurar esta defesa da segurança cibernética. Parece-me indispensável, e todos penso que estarão a fazer ou deverão fazer isso, que é estabelecer regras claras em matéria de confidencialidade e de cumprimento das normas de segurança, informar o cliente desse facto e impor também essas normas de segurança por via contratual e em relação aos nossos fornecedores, por exemplo, informática e outros que existam no nosso escritório. Temos que escolher bem os nossos parceiros tecnológicos, a utilização dos seus serviços e temos que adaptar os nossos espaços de trabalho, volto a repetir, quer no escritório, quer fora do escritório e principalmente fora do escritório. É essencial que tenhamos medidas de segurança nos nossos smartphones, nos nossos tablets, nos nossos PCs, sempre que nos encontramos fora do escritório, e isso aí, naturalmente, o melhor será recorrer a quem sabe em termos informáticos. Depois, já falei há pouco, mas é fundamental e há um grande desafio deontológico em relação às redes sociais. Temos um uso crescente de redes sociais pelos advogados, basta olhar para as redes, verificar situações em que advogados fazem uso dessas redes sociais, eu diria que com clara violação de deveres deontológicos, nomeadamente a tal publicidade que referimos há pouco, o sigilo, a discussão pública de questões profissionais e, muitas das vezes, infelizmente, verifica-se a violação do dever de urbanidade e correção, por exemplo, entre colegas ou em relação a outros agentes do sistema, como magistrados. É essencial que os advogados percebam que não é por estarem numa rede social que se podem insultar, que se podem difamar, ou que podem insultar ou difamar magistrados, agentes da autoridade, órgãos de polícia criminal, etc, etc, etc. No fundo, eu diria que já aqui numa fase conclusiva, e penso que já estou quase a chegar aos tais 40 minutos que me tinham sido dados, a evolução tecnológica trouxe muitos desafios de implementação. De facto, aumentou claramente a complexidade da prestação dos serviços jurídicos, trouxe uma diversificação no tipo de apoio prestado aos nossos clientes e teve um crescente envolvimento na nossa atividade, com um crescimento exponencial de fontes e um ritmo muito acelerado de mudança na lei e na economia, que exigem uma capacidade sobre-humana de atualização. De facto, a vertigem da vida atual, a rapidez com que estes novos meios permitem a mudança de leis, de ritmos económicos, é um desafio que os advogados têm que enfrentar. E daí voltar também ao que referi no princípio. É essencial que os advogados consigam unir-se, mesmo que não seja, volto a repetir, e não é nada disso que eu não defendo, pelo contrário, o fim da prática individual, eu próprio estou em prática individual, mas entendo que a melhor forma de prestarmos um excelente serviço, um serviço de qualidade que o cliente merece, passa pelo estabelecimento de uma rede e de parcerias conjunturais,
em relação ao processo A, B ou C, ou a um conjunto de processos, que é a melhor forma de termos uma qualidade de serviço e termos uma prestação de serviço mais tecnologicamente evoluída, porque naturalmente em rede, volto a repetir, é mais fácil ter os meios necessários e de forma mais barata para todos. Portanto, eu diria que tendencialmente, obrigatoriamente até, os nossos deveres, os deveres que nos são impostos enquanto advogados, não podem nem devem ficar dependentes das ferramentas que nós utilizemos ou da forma como desenvolvemos a nossa atividade. O cliente deve poder ir ao nosso escritório, quer seja um escritório em prática individual, quer seja uma pequena, média ou grande sociedade, e deve ter a mesma segurança informática, e para isso o advogado tem que se adaptar, tem que adquirir os meios que lhe permitam garantir essa segurança informática, porque o cliente deve ter sempre, mas sempre, a certeza e a segurança de que está a entrar no escritório de advogado, está a entrar num território sagrado, que pode falar à vontade e que não há falhas de segurança, ou que pelo menos, sabemos que é impossível ter uma prevenção a 100%, ou que pelo menos todas as medidas possíveis e adequadas foram tomadas por cada um dos escritórios. Isso é fundamental para que o cliente se sinta seguro nos nossos escritórios. Portanto, estamos a falar de caminhos que são claramente conciliáveis, que a compatibilização entre os caminhos será sempre muito benéfica para a sociedade em geral, pois permite, no fundo, que haja uma conciliação para o cliente entre o benefício que lhe é dado por força das garantias deontológicas inerentes aos serviços por nós prestados, mas também que a tecnologia e os contributos técnicos relevantes que essa tecnologia traz até permitem uma maior proteção e salvaguarda da informação e do sigilo. De facto, a inteligência artificial tem que ser vista como um desafio, mas também e essencialmente como uma oportunidade para melhorarmos o nosso serviço, para sermos melhores advogados e advogadas, para que o nosso trabalho se torne mais eficiente e que consigamos libertar-nos de tarefas simples e repetitivas, que essas podem ser realizadas informaticamente, ficando com tempo para o essencial, que é o cimentar da confiança do cliente, aprofundar o relacionamento com o cliente, termos uma intervenção pessoal no que realmente importa, no que realmente exige a nossa atenção e dedicarmos uma maior atenção, uma maior disponibilidade de tempo aos problemas do cliente e, no fundo, à criatividade intelectual que nos distingue das máquinas. É importante pararmos para pensar e deixarmos as máquinas repetir aquelas tarefas que muitas das vezes nem sequer gostamos e que a máquina pode fazer com grande vantagem para todos nós. Eu diria que o advogado nunca será substituído por robôs. Há competências intelectuais, análise e pensamento crítico, talento, criatividade, intuição, capacidade relacional e empatia que uma máquina nunca irá conseguir reproduzir, ainda para mais numa profissão como a nossa, em que, para mim, eu diria que a qualidade mais importante é a empatia, a capacidade de nos colocarmos no lugar do cliente. E é aí que reside a nossa mais-valia e é aí que se estabelece a tal relação de confiança que tenderá ou que deverá ser uma relação de advogado de família. Porque temos que encarar a inovação como um bem que contribui para o progresso da sociedade e do próprio ser humano, mas que a ética tem que estar sempre como cola indispensável em tudo o que fazemos. Portanto, eu tenho aqui algumas questões, mas isso já excedi um pouco o meu tempo, salvo erro, 42, 43 minutos, e dou por concluída esta parte inicial de exposição para não vos maçar mais, porque de facto 40 minutos é algum tempo para me estarem a ouvir. Muito obrigado pela vossa atenção e agora, se calhar, passaríamos às questões e
eu passaria também à doutora Flor Bela para cortar aqui o monótono diálogo que eu tentei ter convosco, embora em termos virtuais. Muito obrigado.